Olá, peregrino que chegou ao podcast Conversa com o Meu Pastor. Meu nome é Hirata Abe, sou cientista social e converso com o meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, que fala direto de Goiânia. Falamos de maneira informal sobre assuntos do cotidiano, sociedade e da fé cristã. Acreditamos que a fé cristã pode curar as pessoas que estão imersas em processos adoecedores e que precisam ser diagnosticadas. Afinal de contas, o que nos adoece e como a fé cristã pode nos curar? A conversa é sempre boa, os temas são totalmente relevantes. Venha então para mais um episódio e que comece a cura. Olá, peregrino que chegou ao 19º episódio do podcast Conversa com meu pastor, comigo Hirata Abe, que falo com meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, lá de Goiânia. Esse aqui é um podcast da Web Rádio Nova Criação. A sociedade brasileira tem vivido um tempo diferente nos últimos 22 anos, eu diria. Desde o impeachment da Dilma, o mundo também tem experimentado tempos em que a política feita nos altos comandos tem sido o interesse cada vez maior das pessoas. Estamos nesse tempo polarizado entre direita e esquerda, em que a fé cristã tem sido utilizada para validar ou invalidar um dos lados. No entanto, ela não tem relação ou compromisso com nenhum espectro político, como tem sido apregoado. Nessa conversa sensacional, o pastor Anderson mostra como a fé cristã é totalmente suficiente para nos dar saúde e segurança ontológica na vida. Ela é o instrumento de Deus para nós. E como fica a política então? Fique conosco nesse episódio e seja instruído a lidar com tudo isso, além de ser curado com mais uma reflexão terapêutica do pastor Anderson. A providência cura quem a busca e pelo ouvir da palavra de esperança. Aqui temos e a oferecemos. Por isso, que comece ou continue a cura. E alguns outros estados que, como é que fala? Nova York, como é que ficou Nova York? Nova York sempre vota democrata, deixa eu ver aqui. O pastor conhece bastante lá, deixa eu mostrar aqui, pastor. Nova York, o Trump, a Kamala ganhou de 10% de vantagem. Olha só, pouco. É bem pouco. Não, isso aí para um colégio eleitoral é bastante, pastor. Pouco é 1%, por exemplo. Na Pensilvânia, o Trump ganhou por 1%. No Michigan... Mas eu tô dizendo assim, por voto, né? Se foi, por exemplo, 1 milhão de votos, 10%. 1 milhão de votos. Foi 1 milhão São 100 mil votos diferentes. 100 mil votos é a quantidade de pessoas de uma cidade como Fort Myers. Sim, lá nos Estados Unidos o colégio eleitoral tem 8 milhões e a diferença ficou em Nova York, né? 8 milhões... Então é como se fosse 10% de diferença, né? Racha isso em 4. 1 milhão. 1 milhão. Talvez menos, viu, Rio? Aqui tá dando 1 milhão e 200, por enquanto. 54 a 40, 55 a 44. Mas assim... Não, aí perdeu bem. Aí deu uma... Sim. Em estados que, por exemplo, a Califórnia. Califórnia sempre vai ser democrata, ficou 57 para Kamala e 40 para o Trump. Olha a diferença. É uma diferença razoável. Mas, assim, aqui essa Kamala, ela não faz mais nada na política. Não, acabou. Eu acho que ela não consegue se eleger nem mais deputado federal. Toda essa cambada, Hillary, Obama, Kamala, Biden, acabou. Eles vão ter que se reinventar. Vai ter que ter outras lideranças, porque tudo isso acabou. Eu acho que se o Trump expor aquilo que ele falou que ia expor mesmo, sim. E a vida desses caras se abrir aí para todo mundo ver, sim. Esses caras não conseguem mais nada, não. Acabou. Olha lá se não for preso. Vão preso. Pastor, vão preso. Escuta o que eu tô te falando.
é mais rápido eles serem presos lá do que os caras aqui no Brasil serem presos. Porque o cara que E fazia... você acha que o Trump vai vir cá resolver o problema do nosso STF? Vai. Isso aí por isso que tá todo mundo nas rádios, nos canais conservadores, tá todo mundo falando do STF hoje de manhã. Porque a senadora, os dois senadores, a Salazar e o Chris Smith, dois senadores que apresentaram um projeto contra o STF aqui no Brasil, ganharam por lavada lá. E eles prometeram que eles vão manter... É mesmo? Sim. E, aliás, o Senado, o Trump ganhou no Senado, a maioria. E na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados também. E a maior parte dos estados, Sim. os governadores são de direita. Fudeu. Lá na Suprema Corte, a maioria é de direita, é conservador. Sim. Ou seja, é uma hegemonia. É um outro país. É um outro país hoje. É um outro país. Quebrou esse. Faliu, acabou, já era. Sim. Não tem o que fazer. Não tem. E a gente tem que deixar isso acontecer aqui para a esquerda, parte da esquerda ser varrida desse país. Não vai ser tudo, não. Mas uma parte considerável precisa ser varrida daqui. Sim. E... Correr, os caras precisam correr daqui, sair daqui. Sim. E o cara que é o maior porta-voz da nova ordem mundial, ele falou, ó, com a vitória do Trump, a nova ordem mundial vai acabar. Essa coisa de globalismo, essa coisa de ingerência das agências de 3 letras, tipo a ONU, OMS, isso tudo vai acabar, porque as pessoas não querem um mundo global, as pessoas querem representantes... É isso aí. Representantes das suas ideias, dos seus valores. Quando a globalização começou a ser discutida lá na década de 80, você sabe que ela foi discutida primeiramente exatamente pelo comunista lá, né, o Gorbachev. Tanto é que ele fala de dois tipos de aberturas. Na Glasnost, ele fala sobre a abertura política, e na Perestroika ele fala sobre a abertura econômica. Perestroika. E aí, e foi isso que gerou um movimento entre os comunistas para derrubar ele, para depois do poder. Por causa disso. O cara que derruba ele do poder com o Partido Comunista é aquele que vem depois dele, o... Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. O Yeltsin, exatamente. O Yeltsin, que vem depois dele, aquele cara que tinha ódio profundo do Gorbachev. E ali que começa a falar sobre globalização. Tanto é que esse discurso, você pode ver que aquele livro do Giddens, As Consequências da Modernidade, sim, quando se fala da globalização ali já é uma discussão de 10 anos, praticamente uma década. E ali ele já está falando e reclamando, ele e outros teóricos americanos já estão falando sobre esse conflito, uns falam conflito da civilização, outros falam conflito da soberania dos países, Estado-nação, né? Então ali o pessoal já está com medo desse movimento globalizante, né? Planificador, que vem com essa agenda do globalismo, né? Foi escrito um livro, inclusive, chamado Globalização ou Globobagem. Quem escreveu foi um economista, em 1999, que esse livro saiu. Um cara chamado Krugman. E esse cara debocha do movimento da época. Ele fez um deboche da globalização, dizendo que as pretensões da globalização não seriam bem aceitas em países como os Estados Unidos, países que têm essa pertença étnica muito bem resolvida, sim, muito bem definida. E eu acho que a previsão dele se acertou, porque essa agenda globalista na verdade, não foi aderida, foi imposta.
Foi. Mas foi imposta pela Europa, né? Porque a Europa Sim. eu diria, é uma geopolítica que passa por guerras, é uma geopolítica que perdeu. Os países perderam muito daquela noção, daquela firmeza de Estado-nação, Sim. sabe? Aquela coisa, aquele compromisso com valores fundantes Sim. do país, etc. Eles perderam essa noção, sabe? E aí eles acham, já que eles perderam, eles quiseram se vingar. Para mim isso é linguagem de vingança. Eles quiseram ir com esse movimento para o mundo afora Sim. para acabar com a noção de soberania, né? E aí você vê, mas países como a Inglaterra e a França nunca deixaram de investir em defesa. Falando o tempo todo de globalização, mas investindo em defesa, investindo na formação. A França hoje é que detém o maior número de ogivas nucleares no Europa. continente Da Europa. europeu. E aí, esse trem de globalismo, isso não vale para vocês também, não? Sim. Vocês estão gastando tempo com defesa? Pois é, ué. Vocês não se preocupam com essa linha ética do Estado-nação, por que vocês estão enchendo, se armando até os dentes de ogiva? Sim. E o problema é que lá na Palestina está havendo conflito entre Irã e Israel, né? Só que está tendo uma geopolítica mais palestinense, né? Sim. Então, eu acho que ele já tinha informação de que o Trump ia ganhar. E foi muita coincidência, Israel hoje amanheceu debaixo de bomba. Muita bomba. Muita. A diferença é que o Iron Man, o negócio lá que eles têm pra interceptar as bombas tá funcionando hoje. Se não, Rapaz, mas que destruição promoveu ontem, Ira. o quê? Você viu? Do quê? As bombas que foram lançadas nessa madrugada, Ah, não vi. a destruição. Eu só vi a notícia que Israel acordou debaixo de bomba. Bombardeio. Não, aquilo foi uma coisa assustadora, as pessoas gritando, chorando. Eu fiquei até uma parte da madrugada, eu fiquei acordado e eu fiquei vendo. Assustador, assustador. Eu pensei, uai, cadê a defesa, né? Cadê os mísseis de Sem interceptar interceptação. esse... Nada funcionou. A gente só viu uma chuva de míssil caindo lá em Israel. Uma chuva. Ela fez uma destruição na cidade, quebrou o prédio. O saldo de morte vai ser o maior da história. Mas o Netanyahu foi um dos primeiros. Foi um dos 5 primeiros líderes a parabenizar o Trump pela vitória. É mesmo? Foi o Bukele, foi o primeiro, depois foi o Milley, depois foi o Netanyahu. Não, o Netanyahu foi o quarto, o terceiro foi o da Índia. Rira, deixa eu te falar um negócio. O exército americano já está se posicionando, já está enviando caças lá para acabar com o poderio, Eles estão lançando míssil que pode atingir até 6 metros de altura, 6 metros de profundidade. 6 não é mais do que isso, até 60 metros de profundidade. Para onde? Estão mandando lá para o Irã. Eles querem destruir a base bélica do poderio bélico iraniano. Eles estão querendo destruir ela completamente. E mais do que isso, eles querem, agora, por causa dessa covardia que eles fizeram, eles querem destruir toda a região de petróleo deles. Sim. Toda. A infraestrutura, a captação, refinamento, as usinas. Eles disseram que vão destruir tudo. Isso interessa aos Estados Unidos, né? Porque daí os Estados Unidos fica com monopólio. Agora, imagina se eles destruírem isso aí, o Irã empobrece, acabou. Como é que eles vão ter dinheiro para investir em defesa, comprar ogiva nuclear? Sim. Acaba a história. A economia entra em colapso, porque ela sobrevive basicamente de petróleo. E eu quero ver como é que vai fazer.
esses iranianos filhos da puta aí, porque para mim isso é uma grande traição, é gente sabe, que gosta de esperar você dormir para te dar uma facada na cama. Sim, sim. E eles falam que o revide de Israel é totalmente desproporcional e desumano. Mas tem que ser, ué, agora tem que ser, porque o que eles fizeram, que isso, foi a mesma coisa que o nazismo fez com a Inglaterra, com Londres. Esperaram o pessoal dormir e lançaram À bomba para acabar noite, com a cidade. de madrugada. Ali eles queriam um holocausto ali. Eles queriam promover um holocausto. Cara, esses caras do Irã é a mesma coisa do Hitler, a mesma coisa do movimento nazista. Esses caras não dão valor para a vida, não. Não, não, de forma alguma. Não, mas a vitória do Trump foi sensacional, pastor. Eu quero só ver agora o desdobramento, porque ele já pode indicar algumas ações que o governo do Biden tem que fazer em nome do novo governo. Vamos ver quais serão. Ele toma posse só em janeiro, 21 de janeiro, né? Só 21 de janeiro, né? Então tem quanto tempo? Tem uns dois meses para isso, 2 meses e pouco, né? 2 meses e pouco. 2 meses e pouco. A gente tá no dia 6 de novembro? Acho que hoje é 7, não é não, viu? Não, hoje são 6 aqui no meu computador. É, 6. Puxa vida, então falta 16, 15 dias ainda. 2 meses e 15 dias, né? Sim, 2 meses e 15 dias. Mas de todo jeito vai ter um efeito dessa vitória do Trump, né? Vai ter um efeito, eu diria, um efeito de demonstração, né? O dólar no Brasil já subiu para 6, não sei se o pastor viu. 6 Subiu bastante. e já 6 e tá subindo ainda mais hoje de manhã. Abriu em alta. Eu acho que o Lula tá fudido. Estava super preocupado, estava ansioso, nervoso, muito preocupado. Venceu. Eu fui ver aquele cara, aquele jornalista novinho lá, aquele famoso lá que mora lá em Nova York, da Globo News. O Guga Chakra? Não, é esse também, mas tem um outro, o Guga. Guga Chakra, É esse aí mesmo, é esse aí. E aquele cara chorou. Ele chorou. Ele começou a dar vontade de chorar. E começou a querer chorar lá ao vivo, cara. Esses caras têm ódio. Isso é passional. Sim. A questão da vitória, eles não estavam analisando a questão política e nem econômica. Porque política e economicamente, os Estados Unidos estavam em decadência na gestão do Biden. Sobretudo no cenário internacional. No cenário internacional, os Estados Unidos tinham perdido já o respeito dos russos e dos chineses. Agora vem um Trump, eu quero ver agora. Vamos lá, vamos brincar agora de coisa séria. Se o doido aí não joga uma bomba bem na banheira de vocês, quando vocês estiverem tomando banho. Não, os jornalistas perguntavam para a porta-voz da Casa Branca, ela falava assim, não, a economia americana nunca esteve tão bem. Assim, Olha só, na cara dura a mulher falava. A pessoa falava, meu Deus, como é que ela pode falar isso? por que a esquerda é desse jeito, hein, cara? Por que ela... Isso me irrita demais. Não era assim, pastor. As análises eram feitas de maneira sérias antes. Pelo menos eu achava que eram. Sei lá. É, Mas, você viu o que o William Bonner fez lá em Washington, gravando lá, acompanhando, né, com a vida, a correria, né, a contagem. sim. Ele criticou pessoas evangélicas que estavam cantando atrás dele. Aí ele falou assim, uma pessoa está cantando atrás de mim, por sinal, canta muito mal. Eu deixei. Horrível. Agora a outra tá cantando melhorzinho um pouco, melhora um pouco, melhorzinho um pouco. Aquele cara debocha demais, cara. Mas ele tava ontem, eu achei que ele tinha saído da Globo já. Não, tava lá, tava gravando lá. Apareceu a gravação dele. E teve um momento que eles estavam na calçada esperando eles aprovarem o visto, tinha que apresentar passaporte para saber se podia ou não, né?
E aí o William Bonner estava segurando a máquina de filmar. Você vê tanto que a Globo tá fodida, que antigamente esse cara nem pegar isso, não pegava. Sim. Tinha um cara Sim. que carregava. Sim. Hoje está tão quebrado que o cara tem que ficar segurando. O próprio Bonner fica segurando. Pastor Santos, a Globo tá fechando. Os caras não têm mais dinheiro pra nada ali dentro. Acabou. Tomara. Ganhei o mundo, ganhei a vida. Eu ganhei um ano só de ver isso. Só de ver as lágrimas do Guga Chakra. Não. Não, e eles são assustados porque a característica da vitória do Trump é inédita. Não se volta ao poder com uma aprovação desse tamanho. Só que essa aprovação estava lá em 2020. Só que, como é que eles conseguiram maquiar a fraude com votos inexistentes e essa superioridade do Trump não apareceu. Só que aí o Elon Musk tomou a frente nas eleições dessa vez e falou assim, ó, uma forma de evitar a fraude é vocês votarem cedo. Então, não sei se o pastor sabe, mas você pode votar antes do dia. Metade dos americanos. Antigamente, só os democratas que iam votar antes. Metade dos americanos já tinham votado. Ontem foi só mais 40%, sei lá, 50% que votaram. E aí, não tinha como fraudar. E o Trump mostrou que estava tendo fraude. Ele tuitou dizendo que em tal lugar está tendo fraude. Aí o juiz foi lá, constatou que tinha fraude, e ele ganhou e foi recontado os votos no lugar que estava tendo fraude, e acabou a fraude. Então, quer dizer, os caras não tiveram tempo, não tiveram como fazer fraude dessa vez. Exatamente. Ou seja, falhou dessa vez. Falhou, só que a Globo News nunca vai admitir uma coisa dessa, né? Nunca vai admitir. Eles estão falando, na verdade, que o Trump foi condenado a vários processos e é uma vergonha para a democracia alguém com 32 processos assumir a presidência. Agora vocês vão ver. Agora vocês vão ver o que é bom para tosse, moçada. Vocês vão ver. Nós vamos ficar aqui só vendo e rindo, Tomando uma cervejinha, bebendo um vinhozinho e rindo da cara de cada um. Porque o que esses caras fizeram com a gente, Guira, esses caras acabaram com a gente lá na Covid. Tudo começou na Covid. Eles acabaram com a gente naquela Covid. Pastor, tem gente que nunca mais... De lá para frente, eles não pararam. Eles massacraram a gente o tempo todo. Mentindo o tempo todo. Inventando o tempo todo. Dizendo que a gente faz parte da malha, eu diria, a malha adoecida, cancerógena. A malha adoecida, no sentido de câncer, né? A parte da malha que está adoecida desse país. Quer dizer, que desrespeito é esse, cara? Sim. Alguém perguntou para ele, assim, vem cá, só porque a gente acredita diferente dos reis, a gente está adoecido desse jeito aí que vocês estão falando? E última semana das eleições, da campanha, o Biden chamou os eleitores do Trump de lixo. Pra quê? Pra quê? Todo mundo pegou a dor. Dentro de voto de afro. Exatamente. Hispânico, de árabe, americano. Tudo. Lá em cima. O que o pastor tem pensado esses dias? Tem um tema que eu acho que você vai gostar muito dele. Um tema que eu tenho pensado, sobretudo no momento que a gente está vivendo, né? Um movimento de antagonismo muito forte, sobretudo na política, né? Se você quiser começar, pode começar, tá? Sim, tá gravando já. Gravar. Então, a famosa e clássica afirmação do Marx, no século XIX, dizia que
o sentido da história era determinado pelas as condições infraestruturais, né, de Sim, vida. Portanto, infraestrutura. essas condições infraestruturais eram determinadas, sobretudo, pela economia, pelo modo de produção. Mais ou menos na década de 90, Sim, do século passado, dois teóricos de esquerda derrubaram essa tese de Marx. Um foi o Derrida e o outro foi o Foucault. E eles disseram que essa tese do Marx já não era sustentável no século XX, porque havia-se de lá, daquele momento que eles estavam vivendo, um vislumbre de que o sentido da história seria não mais determinado pelas forças infraestruturais da sociedade, ou não era por um modo de produção, mas pelo determinismo econômico, cultural e político. Então, a partir daí, eu penso que se criou uma nova interpretação sobre a mudança, né, de perspectiva de um determinismo econômico para um determinismo político. sim. E esses caras, eles assumem o protagonismo. Tanto o Derrida quanto o Foucault, eles assumem o protagonismo. E eles falam coisas que, na época, eram meio que assim, será? Geravam uma certa suspeita, né? Eu me lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, havia uma perseguição muito grande contra imigrantes lá. Eu estava legal, mas ainda assim havia uma pressão muito grande. Boa parte dos brasileiros que moravam nos Estados Unidos moravam com muito medo, tinha muito medo de ser pego a qualquer instante pela imigração. Quando eu cheguei lá, eu conheci um cara, era Eli o nome dele, era um pastor missionário. Ele trabalhava num carro wash e ele tinha sido pego pela imigração. Sim. Ele estava lavando o carro quando a imigração chegou. Sim. Pegou ele no flagra e falou assim: você tem papel para trabalhar? Você tem autorização? E ele disse: não, eu sou pastor. Ele falou assim, ele algemou o cara na mão, falou assim: me segue até o camburão. E aí eles entraram no camburão e do camburão eles já foram direto para a agência prisional. Caramba! E lá, quando é pego uma pessoa nessas condições, trabalhando sem ter autorização, eles são tratados como criminosos, portanto, eles são presos junto com os criminosos. Sem Não existe distinção. uma, Sem é, distinção. sem distinção. Não existe uma separação. Criminosos aqui e imigrantes ilegais ali. Não. Os imigrantes vão tudo para o lado, vão tudo ali. E os criminosos ficam ameaçando de estrupar, de abusar sexualmente dos imigrantes quando vão para lá. Entra aquele pânico, aquela onda de pânico. E ele ficou em pânico, esse amigo. Elias, pastor Elias, conheci ele. Caramba, como é que ele saiu dessa? A igreja acabou ajudando ele. Deu uma carta mostrando que o trabalho que ele desenvolvia era um trabalho necessário para a igreja e tal. E eles conseguiram, então, tirar ele da situação, pagou para ele sair da prisão, né? E depois entrou com o processo, né? E ele ganhou o green card. Quando eu cheguei lá, ele estava ainda, era uma coisa fresca, tinha menos de um ano que isso tinha acontecido, Sim. né? E havia aquele pânico pairando sobre os imigrantes. E uma vez eu fui chamado para conversar, para pregar na igreja dele, do Elias, o pastor Elias. E ele me chamou para pregar lá e eu fui. E tinha uma mulher que eu conhecia, na verdade eu conheci ela aqui do Brasil, mas eu só fui conhecê-la melhor lá nos Estados Unidos. O nome dela é Betty. E aí eu fiquei hospedado na casa dela por alguns dias até achar uma casa para mim alugar. Aí nesse dia do culto eu estava lá pregando e ela foi lá ouvir. E eu falei assim, olha, todo mundo que vem para um país como os Estados Unidos tem a impressão de que a soberania de Deus ela se dissolve como crença num país como esse. Se dissolve porque aqui se tem bem forte a presença do Estado.
como uma espécie de delegado policial que está o tempo todo monitorando a entrada e a saída de todo mundo para saber quem pode e quem não pode ficar nos Estados Unidos. Sim. E aí eu falei para essa amiga minha, o fato é que isso não é crença, e não pode ser uma crença de um cristão. Aí eu peguei aquele texto de Paulo, porque Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles. Quando eu falei isso, ela não conhecia esse texto. Então, por quê? Porque o texto, ele revela um paradoxo. Diz que Deus trabalha para o bem, mas a situação que os cristãos estavam sofrendo ali era de perseguição e morte. Uhum. E o Paulo diz que isso está produzindo uma dor, mas uma dor que não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada por ocasião da ressurreição dos mortos. Então, Paulo fala assim, olha, o que a gente está sofrendo agora é muito pouco diante da glória que há de ser revelada em nós. E aí ele diz, então não temam, porque Deus trabalha em todas as coisas para o bem. Não importa quem está dominando a política agora. E aí, eu vou te dizer uma coisa, eu não estou torcendo mais para a esquerda e para a direita, porque para mim ficou cada vez mais forte a crença de que o sentido da história não é determinado pela política. Se o PT ganha, ele não vai conseguir governar do jeito que ele quer. Isso aconteceu nos Estados Unidos, quando o Biden ganhou, e todo mundo pensou, é o fim, agora é o fim do mundo. Agora acabou. Agora não tem mais democracia no mundo. O último dos moicanos caiu agora. Agora o Brasil cai com o Bolsonaro, e é o que aconteceu, e não tinha mais representantes de uma democracia representativa no mundo, nem mesmo na Itália. E a gente ficou com aquela sensação de que a gente estava desamparado pela graça, pela providência. E que a gente tinha entrado no tempo escatológico, mas a gente tinha entrado no tempo escatológico em que a gente ia experimentar flagelos que iam ser produzidos pela própria política, pelos próprios políticos, e estabelecer um tempo de sofrimento intenso para os cristãos do mundo inteiro. É o que a gente pensou lá atrás, quando o Biden ganhou e quando o Trump perdeu. Flagelos, Então, tais quais da Venezuela, né? O pastor está se referindo. São sofrimentos, flagelos são sofrimentos, né? Sofrimentos são penas muito duras, né? Sim. Eu pensei assim, né? Mas isso tudo são essa crença de que a política vai dominar e que vai estabelecer o sentido para a história no mundo. Isso tudo eu comecei a perceber que era uma construção do medo. Toda fé que se adoece, ela começa a fazer esse tipo de projeção, hipostatização. Ela começa a projetar figuras, crenças do medo, e não mais crenças da fé, de uma fé confiante, de uma fé inabalável. O conceito confiança, ele aparece muito na literatura sapiencial. Então, confia no Senhor de todo o teu coração, entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Então, o conceito é confiança. Bom é esperar o Senhor. Bom é confiar no Senhor, esperar a sua salvação. E isso em silêncio. Quer dizer, então, o conceito de confiança ele é muito evocado na literatura sapiencial, sobretudo nos Salmos. Ira, porque quando uma confiança está em grande medida na fé, não, a possibilidade de se projetar medos, ou melhor, representações do medo, representações mentais, mas que são hipostáticas,
A hipostasia, hipostatização é um conceito que vem da filosofia do Feuerbach. Quando você deixa o medo, no Feuerbach, a projeção tem a ver com negação da nossa própria condição humana de finitude. Mas eu estou trabalhando aqui a hipostatização no sentido de projeção do medo, porque uma fé ela perde a sua autoimponência. Ou seja, ela não consegue mais se impor diante de um presente que não figura um futuro. Por quê? Porque a política ganhou, porque o Biden ganhou, porque o Lula ganhou. Aí a gente entra em pânico. A gente fala, poxa vida, agora a história deixou de ser governada por Deus. Boa parte dos evangélicos entraram nesse túnel escuro com essas crenças. E depois eu vim desenvolvendo uma interpretação sobre a soberania de Deus. E entendo, e passei a entender o conceito de bem como convergência de um trabalho que não nos poupa do sofrimento. Sim, o pastor ensina isso. Então, antes de se chegar no Canaã, vocês vão ter que atravessar o deserto. O deserto é o meio para se alcançar o fim. Não há como chegar lá, na terra que manda leite e mel, se não passar pelo deserto. E deserto é o lugar da fome, da escassez, das serpentes que picam e matam, das peçonhentas, né? Então, Ira, e Deus sempre provê na cura. Eu fico pensando, meu Deus, como a nossa fé está comprometida, né? Como a nossa fé hoje, ela é uma fé amedrontada, né? A fé ela não precisa de uma ajuda da direita ou da esquerda para ela preservar Não, não é uma garantia de isso aí. preservação do cristão ali. É isso aí, Ira. Ela não precisa da mãozinha nem da direita nem da esquerda. A soberania é uma confiança inamovível de que Deus vai cortar a história e vai convergir o sentido dela para o bem daqueles que amam a Ele. Então, não adianta querer lutar contra o bem. Toda luta contra o bem é uma luta insana, porque o bem não pode ser vencido. Essa é a premissa do apóstolo Paulo. Se o bem não pode ser vencido e Deus está trabalhando para o bem dos, aí ele chega à conclusão, então, quem intentará alguma coisa contra os filhos de Deus? Sim, entendi. Então, essa é a construção silogística que o Paulo faz. Ele monta duas premissas e chega a uma conclusão. Porque se a mão de Deus está indo numa direção, quem poderá contra ela? Agindo Deus, quem impedirá? Então, o apóstolo Paulo diz, não depende de A nem de B, de quem quer, de quem não quer, de quem está parado ou está empurrando o carrinho, não depende. O movimento ele já aconteceu lá atrás, ó. Ele está em percurso, ele não vai entrar em percurso, ele já está, ele já vem no percurso. E é um percurso teleológico, linear teleológico, é escatológico. Ele não está aí caminhando casuisticamente, não. Então, não precisa fechar os olhos para o futuro. Abra os olhos. Mesmo que no presente esteja a fumaça cinzenta, abra os olhos e perca o medo. Não deixa o medo projetar crenças que são fragilizantes, que são debilitantes para quem se diz portador da fé. Não deixa eles tomarem conta. É o que o apóstolo Paulo diz. É o que a fé cristã ensina. E aí Jesus diz, ó, se a confiança da vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, acabou. Até mesmo um monte poderá ser transportado de um lado ao outro. Mas um monte é muito pesado, né, para ser transportado. Assim, pois é. Mas com uma fé menor do que um grão de mostarda, que tem uma confiança menor do que um grão de mostarda, essa fé terá poder de transportar um monte de um lado para o outro. Olha, isso é desafiador. Ele não está falando de uma fé muito grande, não, que confia plenamente, não. Mas uma fé que confia.
Sim. Necessário. Necessário Sim. para não se amedrontar no barco quando ele ameaça afundar no mar. Eu acho que uma das coisas que interfere na nossa confiança e adoece a nossa fé é a patofobia. Porque quando a gente vê o cenário se escurecendo, Biden, Lula, a gente fala assim, caramba, a gente vai sofrer, a gente não queria sofrer. É isso aí. O autor de Hebreus ele faz a melhor definição, a definição mais precisa sobre fé, a natureza da fé, né? Então ele diz que a fé é a certeza de coisas que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Quando ele fala certeza, ele está falando de uma confiança em alto grau. É uma certeza de coisas que não se vê, é uma confiança em alto grau, de se apropriar de coisas que não podem ser tocadas, coisas não aparentes, que não aparecem no cenário, que não são presentes na evidência, no campo, na esfera da evidência. Porque o que adoece a fé das pessoas é sempre aquilo que a evidência mostra. Eu me lembro que eu via, algum tempo atrás, um cinema, um filme, e nesse filme o cara, ele fazia cinema, né? Então, ele estava com todo o roteiro do filme que ele ia acabar levando para o cinema, né? E ele vai para a praia dar uma descansada, pegar uma brisa, né? Chega na praia, um vento forte passa, mas muito forte. Leva o roteiro. Leva o roteiro todinho para a água do mar. Ele vê o trabalho dele era trabalho em máquina, não era em computador. De anos. Na época. Aí ele olha para os papéis assim, tudo molhado, tudo ferrado, tudo lá no mar e tal. Ele bota a mão para o céu e fala assim, eu sabia que o senhor não existia. É desse jeito. A evidência, ela sempre desloca a fé do sujeito debilóide. Né? Você nunca teve fé, cara. Você nunca confiou em Deus. Você não acredita que o mesmo que Deus colocou, a forma como Deus te iluminou para escrever isso pode repetir e acontecer até melhor? Pois é, pois é. E aí ele entra em pânico. Ele olhou para o céu e falou, eu sabia que o senhor não existia. Ou seja, a desconfiança dele sempre existiu, só faltava um empurrão da evidência. Sim, para se manifestar. O incentivo da evidência. Então, na verdade, quando fala do incentivo da evidência, se fala de uma força de coerção, né? Quando acontece alguma coisa negativa na evidência e se mostra na evidência, é sempre um fato da evidência, é sempre forte, por quê? Porque tem um convencimento, porque a gente está vendo acontecendo. A gente se torna testemunha daquilo, do negativo. E aquele negativo, ele tende a piorar porque a gente faz projeções como você, projeções de um futuro que não chegou, ainda não vivido. Uhum. Mas é um futuro levado de possibilidades ruins. Aí a gente não experimentou, o futuro ainda não chegou, mas a nossa projeção é feita apesar disso. E é uma projeção que guarda uma carga eu diria, uma carga depressiva muito alta, uma carga catastrofista muito alta. Então, quando a gente passa por experiências, e essas experiências incidem na nossa experiência histórica, a gente tende a desenvolver uma cultura de antecipação do futuro. Uhum. Então, sempre quando alguma coisa acontece parecido com o que aconteceu lá atrás e gerou esse problema na nossa vida, a gente sempre está prevenido de forma viciosa a usar o mesmo método para determinar o que o futuro nos aguarda. A hermenêutica do caos está ali conduzindo a nossa visão de mundo o tempo inteiro, né, pastor? É isso aí, Rila. Então, o autor de Hebreus diz, olha, parem de acreditar no que a evidência está mostrando.
o que ela mostra miragem à luz da fé. Não se deve acreditar. Se deve acreditar no horizonte da fé, no horizonte que a esperança da fé revela, demonstra, descortina. Então, aquele texto é um texto maravilhoso, porque Deus trabalha, Deus emprega esforço, mas é esforço, e a expressão que eles usam lá é sinergei, né? A expressão grega. Então, não é um trabalho sozinho, mas tem a nossa participação nesse trabalho, a participação da nossa liberdade. E isso é um grande mistério, porque ali é um exercício. Quando diz assim, Deus trabalha, está falando do trabalho soberano de Deus. E se é soberano, o que Deus precisa do ser humano? O ser humano acaba sendo um instrumento nas mãos dele para os propósitos dele. Sim, o problema é que quando se fala de liberdade, se fala de realidades que se movimentam propositivamente, mas de forma separada, relativamente autônoma, uma da outra, despregada, emancipada. Ou seja, Deus trabalhando na circunstância e nós, na nossa liberdade, fazendo a escolha de acreditar. Essa é a escolha que a gente faz. É meio que... A gente não tem o domínio sobre os fatos, mas a gente pode acreditar naquele que tem o domínio sobre os fatos. A gente pode confiar naquele que tem o domínio sobre os fatos. Isso é diferente. Mas só tentando... assim, isso que o pastor está ensinando é muito terapêutico, porque a gente não precisa ficar à mercê do cenário geopolítico. No entanto, quando a gente vê na história coisas do tipo a facada do Bolsonaro, que foi preservado por milímetros, 5 milímetros, e o tiro na orelha que ia para direto na cabeça, do cérebro, explodiu o cérebro do Trump. Não tem a digital de Deus ali, pastor? E parece que ele está querendo fazer alguma coisa. Sim. Ali tem o dedo de Deus. E tem, ao mesmo tempo, a escolha do Trump, que não desiste da carreira política por causa da ameaça do tiro. Então, isso é a sinergia. Deus me livrou, eu continuo caminhando. Eu não vou desistir da luta. Isso é a sinergia. E é o que move a história. E, portanto, a história não é movida pela força do antagonismo, como pensava a teoria marxista, o marxiano, né? A força, ela se interpela, ela é interpelada para frente, para um movimento, mas é um movimento sinergético, não antagônico. Entendi. Você entende? Não é o antagonismo que produz a tensão que gera o movimento, mas é a sinergia, é a harmonia. É a harmonia entre o fazer de Deus e o meu fazer. Eu escolho a partir do que Deus faz. Entende? Então Deus opera para o bem e eu tenho que confiar. E eu não posso desistir. Então Paulo está querendo falar mais ou menos o seguinte: por que vocês querem desistir da fé? Sendo que Deus é que está trabalhando em todas as coisas. Isso aqui não é coisa do César. Esses fatos brutos que estão aparecendo aí, que inclui a morte de gente inocente, isso aparentemente é um feito do Império Romano. Pela via ele poderia argumentar o seguinte: nós estamos protegendo o cidadão romano através da política de pacificação da Pax Romana, né, que era uma espécie de carta romana que garantia segurança ao cidadão romano e quem vivia sob a tutela do povo romano. Então havia essa segurança que se passava de que ele não iria ser tocado. No entanto, Paulo, sendo cidadão,
estava sob a tutela dessa mesma lei, a lei da Pax Romana, ele foi levado para o sistema prisional e acabou saindo de lá morto. Então, é o seguinte, o Paulo sabia disso. Ele sabia que aquele instante ele poderia ser flagrado, ele poderia ser surpreendido, mas ele diz o seguinte, olha, aquele Deus que chama é o mesmo que glorifica. Então é um processo. Ele chama, justifica, salva e glorifica. Ele não para na metade do tempo, nem na metade do caminho. Ele conclui. Então, se isso é verdade, então ele diz, então quem poderá peitar um filho de Deus? Sim, sim. Né? Significa que quem entrega a sua vida a Deus e confia nele tem que ter uma fé que seja capaz de produzir esse descanso consciencioso. Essa é a palavra que eu ia dizer exatamente agora, descansar. É isso aí. Então, é mais ou menos essa mensagem do Paulo, né? Descanse. Descanse, porque o que vocês podem fazer agora, nesse momento, é só acreditar. Vocês não podem fazer nada além disso. Sim. Acredite que Deus vai trabalhar em todas as coisas para o bem. Amém. Não importa se a candidata está na frente, o Trump está muito atrás, não importa se ela tem condições de ganhar nesse, naquele estado que são decisivos, não importa, o sentido da história quem dá é o movimento da soberania de Deus. Ou vocês acreditam nisso, ou abandone a fé. Sim. Você entende? E quando eu entendi isso, para mim deixou de ter sentido quem está no poder. Deixou de ter sentido. É óbvio que com alguns a gente acaba sendo favorecido. Claro, é isso que eu... Isso é bom. Então, aí, nesse sentido, a gente fica alegre. Isso que eu falo pro pastor, eu quero ordem. Eu quero ordem na cultura, na economia, só isso que eu quero. Eu só quero o básico. O básico e para o próprio viver. salmista diz que quando um justo governa, a alma do santo, a alma do santo fica alegre. Então, e essa alegria a gente tem com a vitória do Trump. Sim. E vai ter com a vitória do Bolsonaro aqui também. Então, o que eu acho é o seguinte, é porque esse pessoal da esquerda sacaneou tanto com o brasileiro que tem que haver não é uma vingança, mas tem que haver uma prestação de contas ali, pastor. Prestação de contas, seria isso. Isso aí. Então, Deus trabalha em todas as coisas para o bem. E esse texto aí precisa ser entendido dessa forma, corretamente, da forma como a gente expôs. Porque senão ele gera uma expectativa de benefício. Benefício no sentido hedônico, um benefício que traz uma alegria hedônica, uma satisfação hedônica. Não, é teleológico. Exatamente. Esse texto não está falando de satisfação hedônica. Está falando de outra coisa. Graças a Deus. É uma reflexão simples, mas é uma reflexão em ajuda. Quando as pessoas elas têm muito medo e perguntam, e agora, o que vai ser do futuro? Agora a gente está desamparado, agora fudeu. E não é assim. A expressão do Paulo, que é sempre uma expressão muito forte, né? Não depende de quem quer ou de quem corre para que o propósito de Deus prevaleça. É a expressão do Paulo. Sim, agora a gente não sabe por que Deus... não é que Deus permite, né? Mas... como é que a gente ficaria num cenário do tipo da Venezuela? Como é que a gente viveria a nossa fé ali num cenário como o da Venezuela? O problema é que, na verdade, a roda da providência já vem se movimentando desde lá atrás. A gente ainda vai conversar sobre um assunto. Venezuela e Cuba, né, pastor? Porque Cuba também pela madrugada.
Sim, mas ainda não vamos conversar sobre um assunto muito instigante. Vai demorar um pouquinho, porque é um assunto muito, muito complexo. Mas nós vamos falar sobre essa relação entre as nossas expectativas e o movimento do plano, do propósito de Deus que começa lá atrás, Sheila. Começa lá atrás. E deixa eu te dizer, ele incorpora tanto o SIC quanto o não. Sensacional. Então, ele não faz um corte seletivo. Então, nesse caso, ele é dialético por causa disso. E aí, nesse movimento, ele acaba dando sentido para a história, mostrando que a história tem um telos. Ela é linear escatológica. Então, trabalhando Deus, ninguém consegue impedir. O problema... Esse é o sentido. Esse é o sentido. Como é que as pessoas vão ouvir desse Deus, dessa fé, se elas não estão sendo ensinadas a viver no negativo, a viver com o não de Deus? É isso aí. E, portanto, quando se fala que Deus é bom o tempo todo, isso é mentira. Para uma geração de religiosos que busca o tempo todo o benefício da vida fácil, da cultura hedônica, da sociedade da opulência, isso é mentira. Para que as pessoas aceitem o sofrimento, não. E para falar a verdade, eu estou pensando aqui agora, enquanto o pastor está falando, nem na Igreja Católica eles aceitam a dor e o sofrimento na fé. Eles sim. Sempre se apontam... O sofrimento é uma coisa que paralisa a vida. Sim. Então, quer dizer, é uma fé adoecida de começo, assim, a pessoa começa adoecida baseada naquilo que foi ensinada para ela sobre fé. Sim, é isso aí. É isso aí mesmo. Joia demais, pastor, muito bom. O pastor vai falar disso algum momento no podcast? Vou falar. Eu vou falar numa perspectiva um pouco mais ampla, né? E eu vou destrinchar um pouco mais. Eu vou desdobrar em vários podcasts, pelo menos os 3. Joia. O conceito de soberania eu vou trabalhar ele junto com o conceito de liberdade. Não, porque daí vai libertar o cristão da ideia de direita e esquerda. Exatamente. Essa é a intenção. É porque falaram, olha, o cara ganhou, o Trump perdeu, nós estamos fodidos, acabou. Apocalipse. Não. Essa porra não veio desse apocalipse, não. Passaram medo falso na gente. Aí depois o Lula ganha aqui e falou assim, acabou. Apocalipse dava para nós também. Aí essa porra desse cara ganha, mas esse apocalipse não chega até a gente. Ou seja, tem alguém conduzindo a história, que não é nem a esquerda nem a direita. E é nisso que a gente tem que confiar. Sim. Nós temos um Deus que está trabalhando. Como diz o salmista, o vosso Deus, vosso Pai, não dorme, enquanto vocês descansam. Impressionante, né, pastor? Se isso não for... Se isso não gerar crença terapêutica pra gente, o que gerará? Tem uma parte da novela, Os 10 Mandamentos... Sabia. Que o Arão está no deserto, indo ao encontro do Moisés. Aí na segunda madrugada que ele está dormindo no deserto, ele está assim, ele está numa parte do deserto que é um desnível. Entre uma parte da terra que está mais alta e outra mais baixa. Uma espécie de depressão. Sim. Que tem na terra. E ele está lá escondidinho, lá deitado assim, sabe, escondidinho e tal. Aí vem um anjo em direção a ele. E aí vem andando aquela serenidade toda, depois ele toca nele. Aí na hora que ele está chegando perto, o Arão pega uma pedra assim, quem é que está aproximando? Né? Pensando que é um ladrão, né? Aí ele olha com aquela serenidade e fala assim, eu vim te ajudar. Aí ele traz um pano, né? Do pano cheio de alimentos.
Aí ele está conversando com o anjo, de repente o anjo já não está mais ali, já sumiu. Sim. Aí ele entende que é Deus dando o movimento, né? Deus é que estava ali cuidando dele. Aí ele levanta a comida assim com a mão e agradece a Deus. E diz, olha, se eu acreditasse assim lá atrás, eu não teria feito tanta coisa errada como eu fiz. Ele fez uma oração dizendo isso para Deus. Ira, no deserto, sozinho, esse cara é aquinhoado por um anjo. Olha, Deus sabia que ele estava precisando de comer. Agora, como é que Deus sabe disso, eu não sei. Como é que ele sabe que o meu estômago tem um movimento no meu estômago que está se mexendo e que esse movimento pressupõe fome. Fome de comer. Isso é uma coisa misteriosa, porque ele vai lá e aí ele pergunta, você não quer dividir comigo? Aí o anjo fala assim, não, eu não sinto fome. Pode comer você está precisando. Olha aí, você está precisando. Como é que é isso? Quem falou para o senhor que eu estou precisando? Quem deu essa notícia? Esse cara é um gênio. Porque eu não falei isso para ninguém, como é que ele descobriu? Sim. É impressionante isso. Como é que Deus ele consegue chegar lá na gente, lá no calcanhar de Aquiles, se eu vim aqui para curar esse negócio. Mas só a título de curiosidade, o que, que o anjo ofereceu para ele comer? Um banquete Ah, cheio de pães de muitas qualidades, várias frutas, uva. Ó, o cara passou bem, viu? o cara passou bem no deserto. Passou bem no deserto. É, o chegar da família. Quer dizer, é meio familiar aqui em Goiânia. E ele estava divorciando. E no divórcio, ele estava alegando que não suportava mais a mulher dele. Que ela não queria mais cuidar do filho, não queria mais isso, não queria mais aquilo. E não queria fazer almoço, papapá. E o cara falou assim, acabou meu casamento. Beira, esse pai veio com tudo para cima da mulher. Tá entendendo? Foi abandonado pela esposa. E ela disse que assim, que, ele fazia comida e ela não tinha confiança se podia comer ou não. Tinha medo de ter veneno dentro da comida. Vixe, tava assim. E quando ela andava com o marido no carro, você conhece esse pessoal, eu não posso, eu quero preservar a identidade dele, mas você conhece. Não tinha coragem de ficar acordada no carro. Sim. Ele não conseguia dormir. Sim. E de fato, eu tinha andado algumas vezes com ele e ele dormia mesmo. Mas aí ela desqualificava ele. E aí eu passei a andar com ele com mais frequência e comecei a deixar ele pegar o carro e comecei a falar assim, olha, você é um dos motoristas, um dos melhores motoristas que eu já andei. Estava mentindo? Não. Ele realmente é muito bom, mas ele estava com potencial prejudicado por causa da desconfiança psicótica da mulher. Sim. E eu comecei a injetar o quê? Confiança Confiança. Curar a confiança. nele, na dirigibilidade dele. E eu dormia, às vezes, com ele no carro, para mostrar que, olha, eu confio em você. Ele, o cara. E ele tinha algumas deficiências para. O cara virou um motorista. Nossa! Mexeu na autoconfiança do cara. Se toda mulher casada soubesse disso, ela não ficava brigando com o marido. Claro. Entendeu? O problema é É que, foda. o problema é que as mulheres não têm a menor ideia do que significa psicologia masculina. Não sabe de nada. Sim, não sabe nada. Nada. Então é isso aí, cara.
Tô querendo saber quando é que eu vou por aí ou que você vem pra cá. Eu tenho que ter consciência da natureza dessa conversão. Eu estou rompendo com o quê? É uma expressão, né, que se usava muito, apostasia. Apostasia foi traduzido por um sociólogo da religião brasileira. Desenraizamento, né? Quando você tira uma planta com raiz, ela praticamente morre, né? Ela não tem como sobreviver. Então é isso que acontece. Estávamos mortos e ele nos deu vida, diz o apóstolo Paulo. Desenraizar significa nos tirar de um solo e nos plantar em outro solo. Então, a nova vida, o novo homem, né? O Caine Antropon é um retrato simbólico, figurativo, de um estilo de vida que começa a partir dessa ruptura. A ruptura com o antigo modelo, o antigo sistema de valor. Podcast Crer para Viver com o Dr. Anderson Clayton Pires. YouTube, Spotify, Deezer,